Cultural. Trilogy Institute, Universidade Livre Terapêutica em Línguas. Livraria Proton. Instituto Kepp Pacheco de Ciência e Tecnologia. Espectadores do programa Stop a Destruição do Mundo. Como os senhores que já assistiram o nosso programa anteriormente devem já ter conhecimento, e aqueles que assistem pela primeira vez o nosso programa, eu gostaria de explicar que a finalidade dessa programação é a conscientização das causas psicossociais da destruição do mundo. Como que é isso? O nosso planeta, a nossa civilização está passando por uma séria problemática. São catástrofes climáticas que se sucedem cada vez em maior número e intensidade, e são também dificuldades muito grandes de ordem econômica, social, de população, de doenças, enfim, a organização social, como ela foi feita pelo ser humano até hoje, ela se comprova falida praticamente. É claro que houve muita coisa positiva construída no mundo, mas a ação destrutiva do ser humano está ameaçando a própria vida, a própria manutenção da nossa espécie no planeta, como das outras espécies. E o que causa tudo isso? De repente a natureza começou a se rebelar contra quê? É algo espontâneo, é algo natural, é algo fatal? Não. Isso tudo é resultado da doença psíquica do ser humano. Nossa mente doente e o ser humano que não tem, até hoje, conhecimento suficiente de si mesmo e do perigo da sua patologia, o perigo que a patologia própria oferece, a sua própria vida e a vida do semelhante. Ele não tendo consciência disso, então, essas ações destrutivas estão cada vez se intensificando mais, acompanhado dos instrumentos, que o ser humano faz, essas armas de destruição em massa, a exploração dos bens naturais do planeta incontida, a superpopulação do planeta. Então, para termos uma maneira de lidar com isso, é necessário o estudo, o conhecimento da doença psíquica da humanidade, sim, o que tem em cada um de nós. Essa doença que até hoje o ser humano não quis tratar e que a ciência da psicopatologia, então, cuida e que procura cuidar. Dr. Kepp, o senhor mesmo, nos seus livros, o senhor está continuamente alertando para a necessidade do ser humano se conhecer. Sócrates já falava disso, mas parece que até hoje o ser humano não deu atenção devida ao conhecimento de si mesmo e principalmente dessas forças destrutivas que ele traz dentro de si e que ele expande na sociedade humana. A questão é a seguinte, é que a sociedade sempre teve, vamos dizer, as igrejas, a vida religiosa, sempre teve a educação, a questão da pedagogia, sempre teve as escolas. E toda essa orientação do passado não foi suficiente para o ser humano ter uma vida, vamos dizer, normal, uma vida calma, uma vida desenvolvida, sem os perigos que atualmente o ser humano está correndo e a civilização. Mas eu atribuo ao trabalho inicial de Sigmund Freud, quando ele começou a mostrar que o ser humano não era aquilo que ele mostrava na máscara, aparentemente. Que o ser humano tinha um elemento que não era conhecido e esse elemento é que dominava a vida dele. Então Freud chamou a isso de inconsciente e Jung de inconsciente coletivo. Então, a partir daí, foi possível estudar por que o ser humano ficava doente, por exemplo, com doenças mentais e até mesmo doenças físicas e doenças sociais. Por que ele ficava? Sendo que ele, muitas vezes, recorria aos médicos que haviam na época, aos políticos, na parte assim, social, recorria aos religiosos.
Então, por que que a sociedade não conseguia melhorar? Aí o Freud, na genialidade dele, ele começou a mostrar que o ser humano agia de um modo sem perceber. Então, ele conta um fato interessante, que havia lá uma pessoa andando a cavalo por uma estrada e surgiu lá um caboclo perguntando: "Oi, fulano de tal, para onde você vai?" Então o cavaleiro falou: "Pergunte ao meu cavalo", como se o cavalo fosse o inconsciente do cavaleiro e o cavalo é que soubesse aonde que ia e não a ele. Dizendo isso, né, que o inconsciente do ser humano é praticamente desconhecido, e esse desconhecido, essa parte de desconhecimento nossa, que nos conduz a nossa vida para esta ou aquela direção. Então, para saber a questão do mal e do bem, então seria necessário conhecer essa parte que o ser humano não conhece. E o Freud, chamando de inconsciente, nós chamamos de uma parte inconscientizada, que é a que domina a nossa vida. Veja, eu pus um cartaz aí para esclarecer. A consciência do mal é fundamental para salvar o ser humano e sua civilização. Estão vendo? Mas essa consciência do mal só pode ser conhecida através de um processo assim terapêutico, ou então um processo como nós estamos mostrando nas televisões atualmente, pela difusão da psicanálise, e que o ser humano deveria ver atrás daquilo que ele pensa, atrás daquilo que ele fala, o que existe lá. Então, nós, para fazer um estudo sobre isso, veja bem, nós queremos mostrar as várias fases em que a doença foi estudada e que finalmente agora é possível estabelecer a causa da doença do ser humano e da doença da sociedade. Veja esse cartaz que eu coloquei. Veja, em primeiro lugar, uma fase pré-Charcot. Essa fase via a doença mental como simplesmente demoníaca. E o Lombroso, que era um famoso criminologista lá na Itália, ele falou do criminoso nato. Então veja lá embaixo o que eles faziam, né? Antigamente, antes do Charcot, que quando a pessoa estava doente, ou internava, no caso da doença mental, ou colocava em sanatório, ou então em prisões, né? No caso das pessoas criminosas. Então, voltando a essa questão, é interessante os senhores verificarem o seguinte, que nunca antes de Charcot houve uma ideia de que a doença não era só um fenômeno ligado a seres espirituais, se bem que isso existe também, mas o principal é que a doença é ligada ao ser humano. Veja novamente o cartaz. Depois, com o tempo, a partir do século XIX, a doença mental foi vista assim de um modo sem espírito. Veja lá, segunda fase, né? Então, consideravam que a doença mental seria algo simplesmente assim natural do ser humano. E o criminoso também, devido à má educação, devido a questões sociais, falta de emprego, falta de dinheiro, etc., ele se tornaria criminoso. Então veja no cartaz novamente, o tratamento, então, nessa fase, depois do Charcot, que veio até hoje, seria o tratamento medicamentoso, né, físico, ou o tratamento de prisão. Continuaria como hoje nós sabemos que nos Estados Unidos tem mais de 2 milhões de pessoas nas prisões. E a terceira fase, então, é essa que nós praticamente estamos colocando, que a doença, veja no cartaz então, terceiro lugar, tem fundamento psicológico. Então, o criminoso, que
que é ali em segundo lugar, ele também seria um indivíduo que sofreria de questões psicológicas. Então, tanto lá para cima, o doente mental como o criminoso seriam tratados de modo psicológicos, através de psicoterapias e da conscientização. De maneira que houve uma mudança muito grande atualmente por causa que nem só as igrejas, nem só os religiosos, como nem só os educadores, os professores conseguiram um bom resultado, porque faltava esse conhecimento atrás da consciência, né, que o indivíduo esconderia. Então, eu coloquei depois as patologias fundamentais. Veja lá, quais seriam as doenças aí? Veja lá, em primeiro lugar, eu coloquei ali a esquizoidia, né? O indivíduo esquizoide. Esse seria o indivíduo normal, o indivíduo alto e magro, meio reservado. Em segundo lugar, o indivíduo cicloide, que seria o indivíduo gordo, o indivíduo assim, muito prosa, o indivíduo sociável. E em terceiro lugar, veja lá, o indivíduo atlético, né? E depois tem outras classificações, como o escrupuloso, o indivíduo ativo, passivo. Então, essas pessoas, se são muito censuradas, quer dizer, se essas pessoas escondem muito as ideias, se elas escondem as intenções que ela tem, os sentimentos, se ela esconde os erros que ela tem, então são pessoas que se tornam, veja no cartaz novamente, lá em cima, né? O esquizoide se torna esquizofrênico, o cicloide com uma psicose maníaco-depressiva, e o atlético com uma epilepsia. E os outros também, cada um com seu problema característico. Para terminar o primeiro segmento, veja uma frase que eu coloquei. Aí, o maior mal é não reconhecer o próprio mal. Então, a função da psicoterapia é fazer o indivíduo deixar de se idealizar, ou deixar de idealizar a sociedade e as outras pessoas. Seria o indivíduo ele reconhecer os males que ele tem. O mais original escritor contemporâneo no mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. Nesses tempos de incerteza e conflito, surge um trabalho de extraordinária clareza moral, visão e esperança. O psicanalista e cientista social brasileiro, Norberto Keppe, escreve com sabedoria e autoridade sobre assuntos realmente relevantes, como curar as doenças, como a ciência invertida está destruindo a natureza e o que fazer em relação a isso, encontrando nossa espiritualidade, estruturando uma sociedade verdadeiramente justa. Em meio a mais de 3.000 livros publicados por dia no mundo, Dr. Keppe está entre os mais preciosos. Livros de Norberto Keppe, Ciência Trilógica, abrindo as portas para um novo mundo.
Os senhores sabem, né, que existem muitos especialistas, sociólogos, políticos, ecologistas, economistas, líderes comunitários que têm desenvolvido um trabalho muito bonito, né, de análise dos problemas do ser humano, têm apontado uma série grande de problemáticas, inclusive tem trazido muito auxílio, né, com a consciência que eles trazem como associações de direitos humanos. Mas, infelizmente, muito pouco tem se conseguido de mudança de fato com relação a esses problemas apontados. Então, o que a gente percebe? Que o que falta é a gente se direcionar à principal causa, a causa mais profunda desses problemas que está no ser humano e na sociedade invertida que ele organizou. Porque nós, seres humanos, sofremos daquilo que o Dr. Kepp chama, na descoberta que ele realizou na psicanálise integral, de uma inversão. Nós vemos o bem como algo aversivo, que nós rejeitamos, e vemos no mal algo atraente, prazeroso, grande, amplo, de liberdade. Por exemplo, nos Estados Unidos foi feito recentemente uma campanha de conscientização para que os jovens se privassem um pouco daquela liberdade sexual para que um número menor de adolescentes contraísse doenças venéreas ou uma gravidez precoce. Então essas aulas nas universidades lá foram realizadas principalmente no estado do Texas, que já gastou 130 milhões com esses programas de conscientização. E o que eles verificaram? Que depois de ensinarem os jovens, mostrarem o que eles deveriam fazer de bem para a vida deles, não só a abstinência sexual não aumentou, quer dizer, a atividade sexual não diminuiu, como ela aumentou consideravelmente de intensidade. Por exemplo, as meninas de 13 a 14 anos, antes dessas aulas, somente 23% tinham uma vida sexual mais ativa. E depois das aulas, isso pulou para quase 30%. Então, o que mostra? Que o ser humano ele reage de maneira invertida. Isso a gente já vê quando é criancinha. O ser humano, você diz, olha, faça tal coisa que é bom. Ele vai e gosta de contrariar. Então, escovar os dentes e dormir, tomar banho, estudar, enfim, tudo aquilo que é para o seu próprio bem, ele já tem um impulso de rejeitar. Isso Kepp chama de inversão. Agora, a nossa sociedade, nós fizemos toda ela invertida também, de cabeça para baixo. E essa inversão está nos levando a um beco sem saída. Haja vista todas essas catástrofes que o ser humano vê, assiste, impassível, e parece que até certo ponto tirando um certo prazer de verificar que ele está conseguindo destruir o planeta, a sociedade e a própria vida. Dr. Kepp, eu gostaria de chamar talvez a entrevista de 2 professores das escolas Millennium que aplicam a sua metodologia. Eles são da Escandinávia, um é finlandês, a outra é uma professora sueca. E eles têm acompanhado o nosso trabalho da STOP e participam desse trabalho. Aliás, Sofia, né? A Sofia Bergqvist e o Marco. Vamos ver o que eles vão falar. Sofia, o que está acontecendo na Suécia, no momento, em termos ecológicos? O que eu estou notando assim é que as pessoas têm muita preocupação, inclusive na Escandinávia em geral, tem muita consciência ecológica em geral. E desde pequeno nós sabemos de um fenômeno na Escandinávia, e que se trata da água, do corrente marítima que se chama corrente do Golfo. Na verdade, essa corrente de água vem do México e ele vai para o norte, passa a Europa, e é somente por causa dessa corrente de água que aquece assim, o ar, que dá para viver na Escandinávia. Senão a Escandinávia está na mesma latitude de Sibéria, de Alasca, que são lugares pouco povoados que não dá para viver praticamente. Então, a gente sabe que por causa do efeito estufa, o gelo do Polo Norte está derretendo. E tem grandes partes de água, de gelo e tudo descendo. E a gente não sabe o que vai acontecer com essa corrente marítima quando o gelo, essa água fria agora está descendo. E tem pessoas que acham que poderia mudar essa corrente marítima, que ele começa a virar mais cedo e voltar
para o sul. E isso implicaria na temperatura na Europa inteirinha. E ia causar muito frio e problemas de ventos e tempestades, mas principalmente a temperatura vai descer tanto que na Escandinávia não daria para morar. E por que você acha que acontece isso? Então, é o ser humano que está poluindo o próprio planeta onde vive, né? Está causando problemas de aquecimento global e tem a questão de que ninguém se preocupa pensando quais vão ser as consequências. Será que são reversíveis esses problemas? Dá para recuperar? Ou será que a gente faz? Se muda a corrente marítima inteira e a temperatura da Europa? O que dá para notar na Finlândia que os verões antigamente eram mais equilibrados. Agora, verão pode ser muito quente, como no sul da Europa. Ou, de outro lado, como no ano passado, muito frio e chuvoso. É a mesma coisa que está acontecendo com invernos, que quando eu era criança, sempre tinha neve, bastante neve. Era inverno assim típico da Finlândia. Mas agora, invernos podem ser muito chuvosos, sem neve. Então, cada vez mais e mais, esse pêndulo está assim, fazendo movimento maior e maior. O desequilíbrio está aumentando. Essa mostra, eu acho muito claramente como o ser humano não respeita as leis ecológicas e também como o ser humano está vivendo mais no desequilíbrio que a natureza mostra. Eu gostaria de dizer o seguinte, que existem duas espécies de pessoa. Uma pessoa, geralmente as mais doentes, elas acham que todos os problemas vêm do mundo exterior. Então ela acha que ela é boa. É a pessoa geralmente egocêntrica, que só fala em si própria, só tem interesse por si própria. E acha então que ela deve ter toda a atenção do mundo. E tem outra pessoa que acha que ela não tem assim nenhuma qualidade quase, que ela é uma pessoa, vamos dizer assim, sem muito valor. Então essas pessoas que se acham sem valor é que são as mais equilibradas. Então vejam o cartaz que eu coloquei aí. Aceitar que é vítima de si próprio é o maior bem que a pessoa se faz. Então, eu quero dizer isso, que o indivíduo mais equilibrado, ele vê os problemas dele, e vendo os problemas dele, ele se envergonha, ele tem sentimento de culpa, enquanto que o indivíduo egocêntrico, ele não vê problema nele, mas problema fora. Então, o que ele acha? Que tudo que é de mal vem dos outros, e ele seria praticamente vítima dos outros, não vítima de si próprio. Isso provoca o quê em consequência, né? Que a pessoa se torne agressiva, querulante, paranoica, desagradável, que acusa todo mundo, que cria instabilidade aonde vai, no ambiente de trabalho, na família, está sempre numa atitude de acusar e de agredir, porque se vê melhor do que os outros, então vê a si muito bom e os outros sempre com os defeitos. E, como o senhor disse, a pessoa equilibrada vê a si mesmo com defeitos, procura corrigir e vê muitas qualidades nos outros e na sociedade. É grato. Vamos mostrar um cartaz agora. Veja lá o que fala o cartaz. Existe a maior parte das pessoas que enxergam tudo no mundo exterior, na vida sensorial, né? Então procuram o poder, procuram alimentação, sexo, procuram o prazer. E a vida psicológica, espiritual, elas só aceitam assim 10%. E inclusive a vida instintiva mais 10% lá embaixo, né? Mas em geral são pessoas que não dão valor à parte psíquica. Então são pessoas que não conseguem segurar a patologia, porque a patologia está na vida psíquica. Se a pessoa tem uma perturbação na mente, é uma perturbação causada pelo quê? Pelas emoções negativas, inveja, ciúmes, raiva, essas coisas, ou então pelas ideias erradas. Então quero mostrar um outro cartaz que esclarece bem isso. Veja lá, toda felicidade vem da ação boa. Então, todo bem
vem da parte boa do ser humano, da parte interna, assim como todo mal também, né? Viria da parte interna da pessoa. De maneira que, se a pessoa é afetiva, se é uma pessoa tolerante, etc., ela vai ter, então, conhecimento, saúde, veja lá, equilíbrio, estética boa, o amor, etc. Então, para o indivíduo ter equilíbrio, ele tem que se voltar para a vida psíquica. Então, eu gostaria de mostrar uma última sentença para os senhores se recordarem bem. Aí, a sua saúde depende de você não estragá-la. Então, eu gostaria de falar o seguinte, que o mal, que a doença, é uma privação ao bem, que a doença é uma privação da saúde, portanto. Então, que o mal é sempre uma privação ao bem. De maneira que se a pessoa se torna doente, é porque ela dá mais valor ao mal do que ao bem, por causa da inversão. Como o ser humano está invertido na base, quer dizer, está com a questão da inveja, que seria, vamos dizer, o pecado original, então o ser humano, ele faz tudo ao contrário do que deveria fazer. E o pior é que faz isso sem perceber. Então daí os males todos que o ser humano tem e a humanidade está tendo. Então nós gostaríamos de convidar os nossos telespectadores para que na próxima semana retornem a este mesmo horário assistir a exposição que é feita para que vocês se conscientizem das causas psicológicas e psicossociais da destruição do mundo e que ajudem a essa campanha de conscientização, avisando familiares e amigos disso que vocês estão aprendendo aqui. Até a semana que vem. Quem vem que não tem. Some Atitudes. Faça a diferença. Uma vida melhor depende das suas escolhas. Você pode escolher comer ou se alimentar. Você pode escolher andar pouco ou andar mais e aproveitar o caminho. Você pode escolher colocar muito sal ou sentir o gosto real dos alimentos. Você pode escolher se cuidar depois ou começar agora. Prevenir a hipertensão é uma escolha. Só depende de você. Saúde é bom saber. Quando uma pessoa é hipertensa? Quando a pressão arterial está acima do limite considerado normal, que na média é 12/8. A hipertensão ou pressão alta tem sintomas? No começo não tem sintomas. Por isso, é importante medir a pressão sempre. Se você tiver dor de cabeça, sangramento pelo nariz, tonturas, cansaço, procure uma unidade de saúde. Para ter saúde é preciso se cuidar e se prevenir. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Design Rodas. Precisou de balanceamento e alinhamento? A Design Rodas está pronta para atender. Localizado na Avenida Atibaia, número 105, no bairro Jardim Atibaia, a Design Rodas trabalha também com todas as medidas de pneus e com rodas nacionais e importadas. Agende seu horário pelo telefone 11 4418 2865. Design Rodas, referência na cidade de Atibaia.